Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa perceber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser. E assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para Luci, Celina Mitico, Boa Lina noite. Boa Lúcia noite, Gomes, pessoal. Boa noite, Roberto. Isabel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. O Rodrigo chegando também. Muito bem. Luci, você pode ser a nossa leitora mais uma vez? Tudo bem. Então, Solange não vai poder hoje? pois é, tá tomando de folga aí. É, Ah, pós-carnaval agora. é. E hoje vai ser o livro grande, né? Hoje começa a carta 9. Carta 9. Tá certo. Hoje Tá é o bom. início, Ok, por favor. tá. Vou abrir aqui minha carta 9. Página 311. Tá. Tô com um cachorrinho aqui, tô tomando conta, mas é danado ele. Nossa, acabou com a minha energia. Não É, se cansa. cachorrinho gostoso. É. Quer ver a cara dele? Fergus, olha. Fergus, olha aqui. Dá pra ver? Oh, que bonitinho, branquinho. É. É, legal, é bom. Uhum. Bom, vamos lá? Vamos? Tá. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em e sou eu mesmo, constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Deixa eu só puxar um gancho aqui para o texto complementar. Na página 52 é o texto 7.
onde ele fala sobre minha verdadeira missão. Na página 52, no segundo parágrafo, ele diz: Não é possível que eu volte à Terra em nenhuma forma, nem como criança, abre parênteses, que não poderia conter as minhas poderosas vibrações, fecha parênteses, nem como um ser celestial, pois as multidões não poderiam me ver. Assim, como há coisas que são vistas e ouvidas pelos animais e são invisíveis ao olho humano. Assim também sou invisível às pessoas que estão no nível de vibração terrena. E a palavra vibração, tem uma nota do tradutor aqui no original, é o comprimento de onda, um conceito da física. Então, ele está por aqui, mas nós não podemos enxergar porque estamos nessa dimensão terrena, tridimensional, né? Algumas pessoas com a espiritualidade aí mais desenvolvida podem ver, né, ver outros seres, né? Então, aqui ele está explicando por que que ele não pode voltar mais na forma física. E é bom todo mundo entender isso, porque este livro, As Cartas de Cristo, é a segunda volta do Cristo. E ele também fala isso logo lá na carta 1, né? Voltei para retificar as minhas instruções, as minhas verdades, né? Então, algumas pessoas, muitas pessoas, estão esperando a volta do Cristo, dizendo que o Cristo vai voltar de alguma maneira. Aqui nas cartas, ele mostra que essa é a volta e explica por que não vai voltar num corpo físico, né? Fala, Vladimir, Ele diz que voltei para. Você disse mesmo, está certo. retificar. Para corrigir, né, as interpretações errôneas a meu respeito. É. Então, assim, se tem alguém aqui que ainda acredita que Cristo vai voltar, não, nós é que Não, vamos. ele já voltou. Ele já voltou. Está aqui. Vai voltar? Não, está aqui já. Isso Uhum. mesmo, Vinícius. Também, Continuamos? É? e também tem a questão do raio, né? Lá do Apocalipse, né? Ele voltaria. Os raios já caíram, né? Já soltou os raios. O raio é essa carta. É, É a transmissão da carta via internet, né? exatamente. Cobriu o mundo todo de uma vez, né? Isso, de ponta a Ele, ponta. ele, ele, de certa forma, ele está cumprindo fatos bíblicos, né? E ele disse que voltaria, né? Aliás, ele disse que voltaria, né? Se manifestaria de novo. É. E também no Apocalipse fala sobre isso, né? Sobre a questão dos raios. Então, ele também disse que seria em nuvem, né? Uma nuvem. Tá aí, hoje em dia só o que se fala é sobre nuvem, né? Cloud, a É. tecnologia cloud, né? E, e a internet é isso, né? Internet é uma rede de servidores de máquinas que estão em locais físicos, mas que, na verdade, funcionam como um local em nuvem, né? Vou explicar para o pessoal aí que esse termo nuvem é só porque você não precisa ter um computador local, né? Mas existem servidores físicos no chão, né? Em prédios. É, Navios, né? eu já ouvi falar que a Microsoft mantém servidores no fundo do mar, né? Em locais submersos aí para manter resfriados, né? Porque é muito esquenta demais, enfim. Mas a nuvem não é na nuvem. A nuvem é um local físico, né? Onde você aluga lá um espaço ou tem um espaço gratuito, né? É muito legal, né? É só para esclarecer essa questão, porque ele fala da nuvem, né? Até na carta 8, né? Ele fala sobre isso, né? É. Pode ser que ele tenha já, há 2000 anos atrás, ter visto, né, essa ideia da internet, né, dos dados estarem nas nuvens, da transmissão ser via aérea, né? O celular, ele capta, o computador capta, né, via internet, via nuvem, né, via arquivos.
E ele disse que viria nas nuvens. Então, Mas aquele ser que deu carne e pão para ele quando ele saiu do deserto, ele disse, né? Vão demorar muitos anos aí para que você não vai conseguir tão fácil, não, né? Os milênios, né? É. passaram-se dois. Muito bem. Mas ele falou aqui na carta 8, não sei se vocês se lembram, acho que umas 2 páginas atrás aí do que a gente deu, ele falou aí dos 30 anos, né? Dessa, dessa época agora, né? Ele falou dos 30 anos aí, né? Os próximos 30 anos. Isso. É, E quando a Canal escreveu, né? é. Foi 2000, né? 2001. É. Então, 30 anos. Estamos quase lá. Faltam 25. É, Falta cinco não, anos. falta 5. Foi Ah, é, 2000. É, tá 5 certo, né? anos. Tá É. Agora certo. vou botar uma pulga atrás da nuvem de vocês aí. Computador quântico. Mas, sabe, agora falando em fator quântico, eu não sou dessa área de tecnologia, né? Eu estava assisti uma coisa que estava falando sobre agora os computadores se comunicarem de forma quântica, no entrelaçamento quântico. Sabe aquele que você falou, o Roberto, de quando toca numa partícula aqui, a outra partícula que tem ligação com essa tem a mesma reação É. da daqui? Então, os computadores agora vão se comunicar dessa forma, ao É, mesmo o, tempo. entre- o É. entrelaçamento quântico, ele funciona para todas as moléculas, né? Uhum, uhum, Todas. Porque, se a gente lembrar que a consciência não, que o eu original, né? O eu original, ele está dentro do próton. Ele está no próton, o eu original, né? Da consciência. Então, se ele está no próton e toda molécula tem próton, então ele está em todo lugar. Para mim, essa é a explicação do entrelaçamento quântico. sim. Eles até fazem assim, uma referência ao que o Einstein falou sobre uma situação fantasmagórica, né? Que ele fala, porque ele acreditava que as coisas seguiam na velocidade da luz. Só que o entrelaçamento quântico é teletransporte, sabe? Está aqui e aparece em outro lugar, quer dizer, é mais do que a velocidade da luz, então ultrapassou a teoria de Einstein. Ah, sim. Uhum. Assim, É, Na verdade, isso é simultâneo, né? Isso é sim, simultâneo. O sim, que acontece em um acontece na outra no mesmo instante. sim, eu tenho visto, tenho percebido por mim, né? Que como Cristo usou a internet, como Cristo usou a nuvem, né? Canal, essa próxima geração, o computador quântico, ele vai trazer a consciência divina. Eu não sei como, apenas sim. Mas quando Cristo também fala, acho que na carta 7 ou 4 sobre a consciência humana está se elevando, né? E acredita numa virada de chave. Essa virada de chave pode vir dessa maneira, onde todos passam a ter uma consciência diferenciada, né? Tem um upgrade aí, todo mundo passa para 2.0 com uma compreensão bem mais profunda de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece, de tudo que existe, uma consciência expandida para todo mundo, de uma forma bastante clara, bastante lúcida. É como, não sei se vocês já viram, mas um bebezinho que tem problema de vista e aí coloca um óculos com lentes, né? E o bebezinho olha tudo maravilhado, fala: Nossa, mas é isso? Quem assistiu Matrix também, né? Quando o Neo consegue ver os raios, os códigos, na verdade, né?
as letras, os números. Tem esse checklist de Lucy, quando ela também enxerga as linhas. Então, provavelmente, um salto quântico espiritual também esteja próximo para acontecer e a nossa compreensão realmente possa se expandir. Tem gente que não vai querer olhar, tem gente que não vai querer saber. E essa vai ser a separação que o Cristo fala das consciências. Porque tem gente que se diverte fazendo mal, tem gente que se diverte fazendo bem. E aí já não vai ser mais possível os dois estarem juntos, né? Pelo menos Talvez, É, talvez por isso as cartas, né? As cartas vão ser descartadas, né? Porque por conta do salto quântico, né? Já não vai ser mais necessário as cartas, né? provavelmente não mais. A informação está aqui, né? A gente sabe. É como essa coisa do rádio, e da televisão. Os raios estão passando por mim aqui e por vocês aí. É As quase que ondas. instantâneo, né? Vamos chamar aí a Rede Globo. Se eu ligar minha televisão aqui, vai estar passando aí também a programação da Rede Globo. Então As tá no ar. frequências. Mas a minha televisão está desligada, eu não sei o que está passando, né? E esse salto quântico pode ser isso, né? A gente vai ligar e vai estar consciente das coisas que vão estarem acontecendo à nossa volta, dentro e ao redor de nós, né? assim, no filme Lucy, que você está falando, pelo que eu me lembro, quando ela chegou a 100% da consciência, usar 100% da consciência, a forma dela desapareceu, né? É, Ela perdeu a forma Ela voltou para a origem, né? para a origem. É, interessante. é uma coisa talvez para o futuro, né? Sim, sim, Mas vamos voltar para a carta para a gente não divagar durante muito tempo. tá certo. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. Aí embaixo tem essa nota do tradutor, né? Ele está Uhum. explicando aí o que é uma pessoa de clara audiência, né? Uhum. É o caso da canal. É, é, é isso aí. Clara e audiência. Capacidade de ouvir vozes, sons, palavras, ruídos, sem a utilização do sentido de audição física e que estão além da percepção normal de nossa audição física comum. O que é E, que lembra isso aí? Qual é a relação da clareaudiência com as cartas? Uma receita. Eu, eu entendo que é, lembra que Jesus, quando ele se sentia, né, mais fraco, assim, que ele queria recompor as energias, né, ele queria ter um contato com a consciência Pai, ele se retirava, né, para um lugar isolado e, e lá ele se restabelecia, né, com a comunhão, né, com a consciência. E aqui me parece um caso bem parecido, assim, bem característico, né? Então, a Canal, ela tinha
ela já tinha essa habilidade também, né, de se concentrar, né? Eu estou falando aqui do fato de meditar, né? Já que a gente medita para fazer silêncio, para Aham, silenciar a mente, para poder ouvir a consciência, né, o contato. sim, Então, a clareaudiência parece muito parecido com isso, né? Me parece muito essa característica do silenciar a mente, né? Para ouvir a consciência, né? sim, com certeza. Continuamos? Continuamos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Aqui a gente tem uma outra observação no tradutor. Por favor, Lucy, quando ele É, fala, né, sobre a consciência da... o termo original, né? Isso. É, o termo original utilizado, overshadow, adombement em francês, sei lá, refere-se a um processo pelo qual um ser espiritualmente muito avançado, frequentemente um mestre de sabedoria, utiliza o veículo físico de um discípulo a fim de transmitir ensinamentos. A consciência do mestre toma temporariamente o corpo físico, emocional e mental do discípulo e trabalha por seu intermédio. Esse recurso é empregado quando o mestre não está mais encarnado e deseja tocar rapidamente a humanidade. Fonte Wikipédia. Interessante, Se a, viu? se a gente lê de novo o segundo parágrafo da página anterior, eu achei isso aqui interessante, ó. É, meu único modo de alcançar você, isso aqui é Cristo falando, né? É o Espírito Cristo falando, tá? Tem sido por meio de um ser humano sensível, audiente, obediente, dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. E aí ele diz aqui que a canal passou por todas essas situações, né? E aí agora eu lembrei de Jesus, né? Que Jesus disse, né, lá a experiência de Jesus, ele teve experiências fantásticas, né, da encarnação, né, na encarnação dele, e ele pôde, através dessa experiência, né, evoluir e se iluminar. E aí ele está dizendo aqui que o canal, da mesma forma, ela também está aprendendo e move-se, né, em frequências de consciência, de amor, e já teve experiência no processo da realidade da consciência mundial. Olha, irmãos, sinceramente, eu entendo que esse espírito, né, essa consciência, né, ela esteve em Jesus, né, ela esteve em Jesus e ela esteve no canal. Não é aquele Jesus que se iluminou que veio nessa mulher, não, na canal, viu? É o mesmo espírito, a mesma consciência, porque ela lembra que ela está se auto-experimentando, né, e evoluindo o tempo todo. E é a mesma que está em nós. Só que cada um evolui no seu tempo, né? Eu lembro que Jesus Cristo diz que ele, depois que ele se iluminou, né? Ele mudou a chave dele, né? E ele diz aqui que a canal também mudou. Ó,
desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos. Ela também se desprogramou, né? É um fato diferenciado aí, né? É. A gente pensa assim, ah, ela levou 40 anos. Mas 40 anos, se você pensar bem, o que é 40 anos para a consciência, né? Não é nada. E ela já veio antes, né, de reencarnar. É, Já havia um combinado antes, né? é quase que como é que fala? Como é que fala que a pessoa já vem pronta para fazer a função dela? Como é que é o nome? Como é que chama disso? É uma missão, né? Não, é predestinado. Mas Programada. ele diz que ela foi predestinada. É, Então, Ele fala lá na introdução que ela foi preparada, ela veio já com essa missão, aí ele isso. preparou ela numa visão que ela teve lá no começo, há uns anos atrás, nos anos 70, 80, e aí ele veio preparando ela durante em reuniões e contato com ela durante todo o tempo, até ele achar que ela estava pronta para receber as cartas de Cristo fora das influências da Terra, fora das influências das suas crenças, né? E Claro. aí ele começou a ditar para ela. Então, ela é um espírito individualizado na Terra, que veio com uma missão. Já Mesmo com essa evoluída, missão, ela né? teve que Já ser evoluída. preparada para ela. E quando ele sentiu que ela estava preparada, ele começou a ditar para ela as cartas. As cartas são de Jesus, e ela mesma se coloca, né? Eu me coloco como uma secretária que escreve um contrato, que datilografa um contrato. Eu só estou datilografando, né? Não fui eu que bolei o contrato e nem vou assinar o contrato. Eu só estou datilografando, né? Então, e depois, com essas experiências que ela teve, ele permitiu, ele conseguiu que ela tivesse experiências com a consciência universal, né, que ele fala, que ela se tornou, inclusive, uma curadora, fazendo curas instantâneas, inclusive, né? Algumas curas instantâneas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é, Cristo diz na carta, o Espírito diz o seguinte, que a alma ela tem que passar por experiências através da psique, certo? A gente já sabe disso, está aqui na carta 8. A alma ela passa por experiências aprendendo com a psique. A psique tem as experiências e a alma aprende com isso, né? E as duas E, vão trabalhando junto, ok? Beleza. e a Agora, consciência humana? beleza. Agora, se a gente observar, Jesus viveu até os 25 e depois ele virou a chave, certo? Mas ele teve 25 anos de experiência como alma. E a Canal teve 40 anos de experiência e depois passou pelo processo, mais 40 anos pelo processo de iluminação. Então, se a gente fizer um paralelo conosco, é do mesmo jeito, é da mesma forma o processo. Entenderam o que eu quis dizer? O que eu estou querendo dizer é que o processo ele é assim, ele funciona assim. Jesus era um ser iluminado que veio com a missão? Sim, nós temos consciência disso. A Canal prova isso também. Então, todos nós temos uma missão. Porque a gente não despertou a chave ainda, a chave não virou ainda para isso, entendeu? Mas vai virar. Ô, Rodrigues, Jesus coloca Oi, na carta que o principal propósito do homem na Terra é transcender o seu ego. Esse é o perfeito, nosso propósito. A gente está aqui para perfeito, isso. Quando a gente consegue transcender o ego, a nossa alma toma conta. A nossa consciência perfeito, agora é dirigida pela nossa alma, né? Nem a psique já não perfeito. interfere mais. Agora é a alma e a sua consciência que vão levar junto com a consciência divina. Agora, é, é isso, esse é o caminho que a gente tem que fazer, é transcender o nosso ego. Para transcender o ego, se autoconhecendo, a gente vai entendendo melhor as coisas e vai passando e vai vivendo. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. A nossa missão é essa, né? Tá claro, no livro Perfeito. Cartas de Cristo ele vem e Sim, bota na nossa cara, e só transcenda o seu ego. certamente, com certeza, Vladimir, isso aí mesmo. Sabe, tem um filme na Netflix que chama Os Três Cristos. É um hospital psiquiátrico e que três pacientes, eles se diziam que eram Cristo.
eu sou o Cristo, o outro eu sou o Cristo, e aquela coisa, né? E esse psiquiatra, assim, ele fez uma alusão ao psiquiatra que acabou com o choque elétrico, que antigamente davam nos loucos, né? E ele acabou com isso. Ele estava provando ali que não precisaria do choque elétrico. E aí eu fico pensando, é, Cristo é o Filho único de Deus, certo? Não, Não é Errado. Cristo não é errado? filho único de Muito Deus. errado. Ai, É que meu eu quero Deus. dizer que nós somos Cristos, então. Então, É isso que eu irmã, quero Sim, perguntar. Olha, o Filho de O Deus Filho só único existe de Deus. o Filho de Deus só existe na religião, tá? Uhum. Só. só. Bom, Pois é, mas nós somos um. Nós somos interligados. Então, nós somos Deus. tudo é É isso nós que consciência. eu queria somos Deus. chegar. Então, nós somos Tudo é Deus, não filho consciência. dele. É aí que eu ia chegar. É. Bom, Exatamente. Todos nós somos a consciência individualizada, né? uhum, Passando por experiências e autoexperimentação, vamos chamar Carta assim. 5. é. Uma Isso. só consciência, né? Com certeza. Então é filho único. Não Sim. é filho. Não é filho, porque ele não se divide, entendeu? Não Não, tem eu isso. sei, eu sei. Eu sei, É nós a não. consciência. É a Pois é, a consciência. consciência não se dividiu. Mas, É uma única olha, consciência. eu acho que isso aí é um assunto muito polêmico, porque, como ele explica na carta 5, houve a expansão da consciência universal, e dessa expansão surgiu a consciência divina, que é de onde surgiram todas as vidas, certo? E da consciência divina, com a concepção, a gente vem para a Terra individualizada. A nossa alma, que surgiu na consciência divina, que é uma partícula divina, né, que veio lá da Isso. consciência universal, está na consciência divina, e da consciência divina a gente vem para a Terra individualizado. No momento da nossa concepção, o ego se aproxima, forma e nos individualiza aqui. Então, nós somos indivíduos, nós estamos aqui para expressar a consciência universal, como indivíduos, né? É ela mesma se expressando através da gente o que ela é, para ela se conhecer, né? Para ela se Exatamente. conhecer. Beleza. Exatamente. Mas a consciência divina é a individualização da consciência universal. Sem dúvida. Então, tudo a partir da consciência divina é universal, é universo, entendeu? É individualização. O Sol é uma individualização da consciência. Os planetas, as estrelas, as rochas, tudo é individualização da consciência, Tudo que está no universo, manifestando a consciência, entendeu? Sim. tudo que está no universo. Olha, se a gente entender esse princípio, esse conceito, né? Se a gente entender isso, meu irmão, muitas Salto crenças, quântico, hein? são desprogramadas, viu? Pode ter certeza. Então, o que o Sim. Rodrigues acabou de falar é uma das coisas mais importantes das cartas de Cristo. Jesus vê, ó, vamos pensar aqui, Jesus vem nos explicar, vem nos contar como é que surgiu o universo numa carta, na carta 5. Olha a importância dessa carta. Ele fala o que aconteceu. É claro que aqueles exemplos do Canais nos causam estranheza, né? Que ela estava num momento de... Caiu a sopa em cima do terno, o cara explodiu, chegou lá no balcão de passagem. Mas é aquilo. Houve ele quer, provavelmente, ele está explicando para nós a sensação física, para nós, a sensação física que a consciência universal sentiu, não como consciência física, mas um sentimento que fez ela explodir, né? Então, ele explica nessa carta como é que surge o universo. Não é que como é que surge a Terra, como surgiu o universo, como o Rodrigues disse, tal, o planeta tal, o Sol, a Lua, tudo naquele momento surgiu, né? Deu início, né? Tudo deu início naquele momento. E da consciência divina, individualizou no Vladimir, na Lucineide, no Roberto, no Rodrigues, na Denise, na Celine, todos nós, né? Olha com que simplicidade Jesus explica. Ele explica de uma forma tão simples que a gente, às vezes, começa a querer complicar para explicar.
o que ele está nos explicando de maneira simples. É simples. E surgiu o universo na carta 5, surgiu a consciência divina, a vida surgiu. Lembra que ele fala que vai com a vida e como é que ele fala, meu Deus do céu? A vida e a. Vida e a consciência, o conhecimento e a Não, não, consciência. não. Ele fala, a vida é uma. Que a vida são sinônimos, a palavra, são sinônimos. Eu já falo, já. Eu acho aqui, falo depois. Mas ele fala que surgiu a vida. E a vida na consciência divina, certo? A gente sempre começa a imaginar um negócio que ficou fora da consciência universal, né? Porque é a tendência da gente, explodiu, saiu daí, está fora dela. Mas não está. Ela ainda continua íntegra, com a consciência divina nela. E os seres individuais aí saem dessa consciência divina, porque é a forma de surgir, né? No momento da concepção, seja ela animal, vegetal, né? Ou humana. E aí, estamos nós aqui, querendo entender direito isso de forma simples. Ele vem de forma muito simples de explicar. Parece que a gente começa a complicar com os conceitos que a gente tem, né? Misturando um ensinamento com o outro, né? Mas é desse jeito, é a nossa consciência. A alma é carregada das vidas anteriores, a nossa consciência desce e é formada naquele momento. O Lange falou sobre a consciência é vida, né? A vida é consciência. É, acho que não é isso. Deixa eu só, eu vou achar, já falo já, na carta 5. Na carta 5, quando ele explica sobre a criação, né, do universo, como surgiu. Ah, desculpa, Celina, pode falar. Eu não Não, tinha... pode continuar, pode terminar o Só, seu só uma coisa aqui. raciocínio. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. A vida e o eu original são sinônimos Página 189. na página 189. Esse relato aqui, que começa na página 188, eu tinha uma dúvida sobre... Porque eu pensava assim, mas a consciência explodiu assim do nada, né? Puf, explodiu, ela resolveu se expandir? Não, não é isso não, ó. Se a gente olhar aqui no parágrafo, terceiro parágrafo da página 188, quando ele vai falar do equilíbrio, né? Dos impulsos opostos, os impulsos, eles já existiam antes da explosão do Big Bang. Por isso E que, aí, oi? por isso que explodiu. Esses Exato. impulsos Aí estavam. esses impulsos, ele diz assim, ó, para deslocar-se e permanecer unidos, olha só, para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. Então, ao mesmo tempo que eles queriam se expandir, eles estavam retidos, né? Mas eles estavam autocontidos. Aí ele diz que a energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos, de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria. Reflita sobre essa imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos da consciência universal. E aí ele vai falar, né, sobre o Big Bang, né? Ele vai dizer assim. Então, essa espiral foi que explodiu. Foi essa espiral que era retida, né, contida, ela que, entendeu? E aí os impulsos que antes contidos agora estão trabalhando para a consciência universal, criando o universo. Na Aí foi, consciência universal. sim, aí foi que os impulsos começaram a manifestar a materialidade da consciência universal. Por isso que é a consciência universal individualizada na consciência divina, né? Consciência divina. É Celina. isso. Não, eu só queria fazer uma colocação acerca
da consciência universal e da consciência divina que se traduz em um certo nível na unidade, no conceito de unidade, de unicidade. E nesse âmbito, a gente, cada vez que todos nós estamos conectados uns aos outros, então, o que eu melhoro em mim, novamente repercute para o todo, para o planeta, especialmente para o planeta, porque nós estamos dentro dessa dimensão proporcionada pelo planeta Terra. Quando a gente vai melhorando, vai se purificando, vai liberando energias negativas que a gente retém por conta das nossas crenças, nós estamos retidos no planeta. Nesses termos, cada pensamento negativo, emoções negativas, elas repercutem no planeta e acaba por trazer catástrofes climáticas e coisas assim. Então, nós temos que ter cada vez mais consciência de que cada coisa que nós fazemos, bem ou mal, nós alimentamos um sistema todo de energias nas quais nós estamos colocados. Então, há uma rede eletromagnética que envolve tudo e todos e que retém nossos pensamentos e emoções e ficam gravados nessa rede, desde a nossa entrada neste sistema. Então, para diminuir a densidade e a viscosidade dessa rede, ela se faz através de um processo de purificação interna nossa. Antes disso, é muito difícil pensar numa ampliação da nossa capacidade consciencial, da obtenção de vários dons espirituais, se nós não conseguirmos. É isso, aquela coisa que o Vladimir sempre fala sobre transcendência do ego. Mas envolve exatamente a gente ter essa percepção de que nossas ações, elas não influem apenas em nós, elas influem no todo, capacitando ou desintegrando coisas bastante importantes no planeta. E isso, assim, cada vez que a gente... É aquilo que está na carta 9, aquele o riso. É uma frequência que se expande para o infinito. Então, todas as nossas coisas devem ser consideradas tentando entender o quanto nós estamos influenciando toda a consciência planetária. Nós estamos fazendo com que a rede eletromagnética, que retém tudo que nós fazemos, vivenciamos, ela retém. Então, nós devemos praticar o bem de maneira que a gente possa melhorar o quanto ela está negra. Ela está negra. É uma percepção interna, assim, está muito escura ainda. Porque nós não estamos fazendo adequadamente. Estamos, na medida do possível. Era isso. Mas também a gente tem que dar um desconto para nós mesmos, né? Nós estamos aprendendo, nós que estamos lendo Cartas de Cristo, deve ter outras escolas ensinando também. Não estou dizendo que nós somos exclusivos e isso acontece com a gente. Mas a gente está aprendendo. O mundo está nessa situação, e está mesmo, uma luta do ego muito forte.
Mas a gente está começando agora a aprender que precisa transcender o ego, que precisa entender a consciência universal, que precisa entender a consciência divina, entender a nossa alma, entender o universo, entender que quando que a gente ia passar pela nossa cabeça, eu vou falar por mim também, pode ser que outras pessoas já tinham esse conhecimento, mas eu vou falar por mim, eu nunca poderia imaginar que o Pai estivesse dentro de mim e ao meu redor, como eu aprendi em Cartas de Cristo. Eu sempre imaginava uma luz enorme, não imaginava um almão, mas imaginava uma luz enorme lá, que criava, que tinha todas as consciências lá. Eu nunca imaginei que eu tivesse a minha alma, que eu sempre pensei em ter a minha alma, mas não sabia que a minha alma vivia no meu cotidiano aqui, né? E que ela estava encapsulada, que ela está encapsulada pelo meu ego. Eu vou usar a palavra estava, hein? Que está encapsulada pelo meu ego. Né? A gente começa a gente não tem muita culpa dessa escuridão. A gente começa hoje a pensar coisas boas, porque a gente sabe que se pensar coisas ruins pode prejudicar outras pessoas. Então a gente começa a ter essa consciência agora. Por isso que é importante a gente dar bons exemplos, dizer boas palavras, conversar com as pessoas. Às vezes não precisa falar de cartas de Cristo, mas explicar como é que a consciência universal age, o que que tem, que o pensamento e o sentimento é importante, que as pessoas têm que ter bons sentimentos e bons pensamentos, que senão ela pode influenciar na vida dos outros. Você fala para a pessoa, você já ouviu falar de olho gordo? Então, quando você tem um pensamento forte, ruim, com um sentimento, você tem um pensamento forte, mas com um sentimento ruim, você está pondo um olho gordo nas pessoas. O seu pensamento e sentimento cria. Então, tome cuidado com aquilo que você cria. Isso é falar de Cartas de Cristo. Não precisa falar, leia Cartas de Cristo, o parágrafo tal, falou, né, para as pessoas que são leigas. Então, eu acho assim, a humanidade está na situação que está por tudo que a gente tem visto, né? Mas é capaz de escapar, porque a gente também está aprendendo agora a escapar. A gente está aprendendo agora a disseminar. Haja vista que a gente vai fazer uma meditação domingo, que não esse da manhã, mas domingo que vem, com esse pensamento de iluminar o mundo, fazer o mundo ter um momento de elevação de consciência, né? Isso talvez chame atenção para o mundo, talvez outras pessoas percebam isso, sintam isso, sejam tocadas por isso e mudem o seu modo, o seu proceder, ou se juntem a nós para também continuar aumentando a luz, aumentando a luz, aumentando a luz. Né? Agora, a nossa luz vai ficar muito pura quando a gente transcender o nosso ego mesmo. Não adianta a gente falar, o Vladimir é louco, é chato pra caramba com esse negócio de ego, mas enquanto a gente não transcender, não tem jeito. Eu também não transcendi o meu, não. Eu falo pra caramba, não transcendi. Estou no caminho, estou no caminho. É, mas o canal aí, ó, o processo da consciência, de tomada da consciência dela começou, né? Antes do seu nascimento, né? Então Isso, ela realmente, isso. ela foi individualizada, o espírito se individualizou através da canal com essa missão de trazer as Isso. cartas dele. Ela já era, e provavelmente ela já era um espírito elevado também, né? Já estava. É, Se ela era chegada de Jesus, né? Amiga de Jesus, só dá para você quebrar um galho, dá para você ir lá para a terra, lá. eu acredito, lendo isso, eu acredito que todos nós que estamos nesse processo já aqui, né? Estamos aí para ser tomados aí por esse espírito, né? Porque ele diz na carta, acho que foi 7 ou 8, ele diz que quando a gente chegar num nível de percepção tão elevado, as frequências, certo nível, né? Um mestre O vai, mestre um se mestre vai apresentará. começar, se apresentará. Provavelmente, né? Daquela turma lá da, da, como é que é, meu Deus? Da Irmandade Crística. Agora, Irmandade, então, da mas, Irmandade. viu, Rodrigues? Eu acho que o nosso mestre é o Jesus. Ele já é o nosso mestre. É o, A gente não pode, não Jesus, né? O Cristo. é o Cristo. Cristo, perdão, Cristo.
Eu acho que a gente, eu não estou me chamando de santo, nem estou chamando ninguém aqui de santo, nem iluminado, nem nada disso. Mas eu acho que a gente, quem recebeu as cartas, eu não quero, eu quero falar isso com muita humildade, sem nenhuma falar, não, prepotência, dizer, nós somos a ponta de lança, não é nada disso. É isso que você falou, a gente chegou nesse estágio inicial e o mestre já se apresentou para nós. Esse mestre é o Cristo, que trouxe para nós as cartas de Cristo. A gente está se aperfeiçoando nesse caminhar. E quando ele diz para nós, ó, assim, ó, o mestre se apresentará, já está nosso, eu acho que o nosso mestre já se apresentou e através das cartas de Cristo, o mestre é o Cristo. Ele Sim. pede para a gente meditar. É como ele quer passar as informações para a gente. Ele quer que a gente leia as cartas, que a gente ore segundo cartas de Cristo. É isso. O mestre já se apresentou para nós. Né? Sim. Eu Assim como acredito aconteceu isso. com a Canal, assim como aconteceu com a Canal, né? Como Isso. aconteceu com Jesus, né? Isso. Eu acredito nisso. Não, não acho que, por exemplo, daqui um pouco vai chegar um cara na minha porta, vim aqui discutir com o senhor e ensinar o senhor a interpretar cartas de Cristo e o universo. Não é. O mestre é esse que já estamos aqui, que Daqui a já está pouco falando vai isso para chegar, nós, né? vai chegar um cara aí com pão e carne, né? Olha, É. Não, já está o próprio Jesus aqui falando para nós, né? Ó, é assim, o seu pensamento e o seu sentimento criam, o universo nasceu desse jeito, você veio para a Terra desse jeito, a sua personalidade funciona assim. Quando você quiser falar com o Pai, está aqui na carta 8, eu vou te mostrar. E a carta 9 vem fechando tudo isso. Vou ensinar para você o que acontece quando você morre, quando você faz a passagem. Ele está ensinando a gente, né? Ele diz que ele está preparando para o momento chave, mano. não, eu acho que a gente já está no momento chave. Porque ele diz, né, Rodrigues, que a gente está no limiar de uma crise de enormes proporções. E está nos preparando para enfrentar essa crise. Eu acredito que a gente, se, por exemplo, se a gente toma consciência, como eu tenho falado às vezes, que se você se sente protegido pela consciência divina, pela consciência universal, como a gente deu ontem sobre isso, não foi? Agora já. Foi na carta 8, Isso. Se a gente quando o anda com indivíduo essa. não está mais, né? Isso, que a Ele gente anda. já tá livre dos impulsos egóicos. Isso, que a gente está começando a se sentir mais livre, mais confiante, etc. Você vai ser uma luz nesse momento de crise. Porque vai tá todo mundo na escuridão, então vai você falar: calma, pessoal, calma, que o caminho está aqui, ó. Vem cá, pense, vamos meditar, vamos fazer, vamos levar, vamos. Que a gente já está iniciado nesse conhecimento. Estou dizendo que a gente domina e sabe tudo. Pelo contrário, né? Eu sempre falo e vou falar de novo. Eu sei como fazer milagres. Eu sei. Só não consigo. Né? Só não consigo. O que Jesus fazia? Ele sabia que o pensamento e o sentimento dele podia realizar a abertura de canal para o Pai entrar. A fé que ele tinha na consciência universal. E ele fala, lembra quando ele cita aquele episódio do pão, da multiplicação dos pães e peixes, que ele fala: eu não sabia como acontecia, eu só tinha absoluta certeza que ia acontecer. Então eu punha a mão no cesto e ia tirando peixe, ia tirando pão, ia tirando peixe. A gente também não vai querer entender. Eu tive uma discussão bem legal essa semana com a Ana Lúcia, né? A gente não vai entender de física quântica, saber que né, a fórmula, a gente não precisa saber, a gente precisa saber usar a física quântica. Assim E como a aí, semente. Assim assim, como a semente exatamente, sabe que vai se transformar numa grande árvore. isso, se abrir num canal. Né? Puta, o cara está correndo um perigo ali, vai não sei o que lá, você pede para a consciência divina e imediatamente a consciência divina intervém através de você e ele resolve aquela questão. É nisso que eu acredito. Então, eu acho que a gente aqui, quer queiramos ou não, a gente já foi escolhido. Já está trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando na nossa formação, no nosso entendimento. Né? E o que aumenta a nossa responsabilidade quando a gente sabe, né? Como fazer e etc.
certo? É isso que eu acho. Fiquei pensando agora na possibilidade da Canal ter sido um dos discípulos dele, ou talvez a própria Maria Madalena, que era muito próxima a ele, né? Ah, mas isso eu acho que é uma especulação, né, Roberto? Assim, né? Eu estou pensando por Não mim tem aqui, né? importância. Pode ser. Não tem Porque como muita existe a importância. reencarnação, né? Como eu ouvi aqui, por exemplo, já ouvi nesse grupo, dizer, eu caminhei com Jesus naquele tempo. Pode ter caminhado, não estou dizendo que não, mas é muita pretensão o cara trazer para ele essa verdade, né? Não é isso, não. Pode até ser que tenha sido, sei lá, mas É, só possibilidades. e mais. Não, Quando a gente. quem diz isso é o próprio É, Cristo. Ele é, diz que nós já tivemos várias vidas, então, né? pode ser, pode ser. O que a gente precisa entender é que nós estamos aqui agora com essa missão de entender direito isso. A carta chegou na mão de cada um de nós, as cartas chegaram na mão de cada um de nós, não foi à toa. E cada um tem uma experiência para contar com a carta. Cada um daqui que está aqui tem experiência para contar sobre as cartas. Não é à toa, né? Não é à toa que alguém ouve voz, não é à toa que alguém tem uma coincidência. A De Fátima vive contando as coincidências dela, né? Que acontece na vida dela para melhorar aquele momento que ela está passando, né? Em situações corriqueiras, não é dizer assim, eu estava morrendo e uma luz se apresenta. Não, eu lembro de uma história que ela contou que ela precisava andar não sei quantos, uma distância lá, aí ela saiu do lugar que ela estava, uma amiga dela com o carro na porta, para onde você vai? Eu vou para tal lugar. Entra aí que eu te levo. Entendeu? É isso. O pai já vai facilitando a vida da gente para mostrar para a gente que nós precisamos prestar atenção no que vem acontecendo com a nossa vida. A gente está alerta, sempre alerta, né? E prestar atenção nos milagres que vão, pequenos milagres que vão acontecer na nossa vida. As coisas pequenas, suaves que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente nem dá importância. Pô, eu não acho a minha carteira, eu não olho a carteira, está no chão, está aqui, né? Ou alguém vem te trazer, eu achei sua carteira que estava aí fora caída. Alguém, né? De alguma forma vai se resolvendo, vai se resolvendo. A vida em si é o grande milagre, né? É o Pai trabalhando, né? É o grande milagre. Continuamos? Eu vou me Vamos. despedindo, Sim, pessoal. sim. Eu vou me despedir. Uma boa noite a todos aí, Boa bom fim de noite. semana. Ó, não esqueça que domingo que vem, às 11 horas, tem a meditação, hein? Mundial. A gente vai avisar ainda essa semana, né, Roberto? Fazer Vai. uma série de avisos, de preparações e tal. A gente está procurando fazer uma coisa bem organizada, bem cuidada. A Ana, a Lúcia, a Pugliese está organizando bastante. A, a, a Fado. Fábio está ajudando. O Roberto está ajudando. O Rodrigues está ajudando. Todo mundo está ajudando um pouco, todo mundo está colaborando nessa grande meditação mundial aí, Vai né? A dar gente certo. conta com todos vocês no domingo, às 11 horas. É isso. Domingo, dia 16, hein? Não é agora, não. Uma boa noite a todos aí. Tchau, Bom galera. fim de Até semana. segunda. Tchau, Bom tchau. descanso. Ana Lúcia Pugliese vai ser maravilhoso. Com certeza, Ana Lúcia. Segunda-feira a gente tem um test drive, não é isso? Combinar amanhã direitinho. Vamos lá? Quinta-feira? Acho que a gente deveria fazer um na segunda-feira. Faz um na segunda, faz um na quinta, domingo tá tudo afinado. Bom, vamos combinar amanhã. Então tá bom, vamos lá, Luci, continuar mais um Vamos, pouquinho? Vamos, deixa vamos sim. 1h16, dá pra gente ir mais um pedacinho aí. Tá certo. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me.
Confio na sua honestidade e dedicação para esperar, ou- ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Quanto isso, para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a estas cartas. Pelo que ele fala aqui nessa última frase, dá a entender de que ela ouvia também outras vozes, né? É Parece verdade. que, né? Ela ouvia outras vozes também, talvez lá da consciência crítica, como ele mesmo fala aqui, né? Mas que ela esperava que fosse ele falando, né? O Cristo. Talvez ela mantivesse um contato com outras energias da consciência crística. Sim, É porque se ela era clara e audiente, né? Então ela. Provavelmente não era para uma pessoa, para uma entidade só, né? Não era só para a entidade crística. Abre o Ele, microfone, Lu. ele fala em algum momento que era como se ele tivesse um código com ela para ela saber que era ele. Isso. Acho que no começo das cartas lá, quando ele explica, ele dá a entender que ele tinha uma forma de se comunicar com ela que ela tinha certeza que era ele. Então, realmente, poderia ver outras vozes, né? Escutar outras vozes. E também ela fala sobre a dificuldade, né, de como ela recebia essa informação. Nem sempre era só uma voz, né, uma coisa audível. Era também como se fosse uma imagem que surgia na cabeça dela, né, que ela tinha que descrever. Por isso ela tentava descrever com letra maiúscula, com negrito, com itálico, né, para tentar transmitir para nós aquilo, aquela sensação, inclusive, né, que ela Isso. recebia. Então, ter transcrito as cartas, né, passado para letras, para papel, não deve ter sido fácil realmente. Uhum. O processo não foi simples, né? Não foi simples, com certeza. É. ela tinha que ter o cuidado para que a consciência dela não interferisse na consciência, né, crística. Por isso que Porque, se né, despreocupando. Por né? isso que demorou tanto, né? Por Uhum, isso que demorou tanto o processo dela, né? É. sim. Agora, isso aqui, eu tô muito parecido com isso aqui, ó. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para sua vontade de viver cotidiano. Estou muito parecido com isso aí. Não, não fiz isso ainda não, mas às vezes eu tenho vontade. Cadê a namorada? Hã? Cadê a namorada? Pois é, né? Já foi? Não, ainda tenho, ainda tenho namorada. Ah, tá Mas bem. eu digo assim, tem dias, né? Tem dias que eu tô lendo aqui, envolvido e tal, e até os problemas da vida, né? Das questões diárias. Tem momentos assim que eu penso assim, sabe, rapaz, eu vou viver, eu vou me colocar nas mãos do Pai assim, vou deixar rolar. Eu vou só meditar para ouvir o que é que tem que acontecer, porque a gente se atrapalha demais quando a gente deixa, né? Fica quando o pensamento fica disputando, né, com o silêncio, né? E ele diz na carta 8 que o pensamento atrapalha o contato, né, com a consciência. Só atrapalha o pensamento. Então, o negócio é o silêncio, é isolamento mesmo, né? Eu acho que é por aí o caminho, mas enfim, né? Isso é uma decisão individual de cada um, né? Cada um tem seu momento, sua forma de se iluminar, né? Mas eu estou dizendo aqui só que isso às vezes passa por meu pensamento, né? Eu gostaria de ver pelo menos um de vocês aí se iluminando e contando para mim como é que é a iluminação. Por favor, quem se iluminar primeiro, não esqueça de mim, hein? Não vai Por que demorar isso. você não Não conta, esqueça, Roberto? não É, esqueça da reunião. nós Por estamos. que, por que o Roberto não conta? Então, vamos nós aí, né? Quem se iluminar primeiro.
Ah, sim. Lampião. Eu disse aqui há um tempo atrás, né? Não faz muito tempo, não. Eu Né? disse aqui que quando eu estiver iluminado, eu vou visitar vocês nos dias das reuniões. Vou ficar do ladinho aí, viu? Tem que me dar uma força aí. Eu vou transmutar de Fortaleza para São Paulo, para Estados Unidos, para Recife, sei lá para onde. Quando tiver irmão aí, eu vou aparecer. Teletransporte. Se não tiver Teletransportar. iluminado, vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, Rodrigo? É. É. Daqui a pouco todo lado, daqui todo lado do Bonfim aí, ó, pertinho dele aí, ó. Boa, boa, boa. Legal. Podemos parar por aqui? E aí a Ok. gente, na segunda-feira, porque aqui ele já vai tratar de um outro assunto. Aqui ele falou sobre a volta dele e a Canal, né? É. Nesse trecho, que ele não pode voltar, coisa e tal, e falou da Canal. E aqui ele vem dizer, venho nestas cartas para unir os fios das minhas cartas anteriores. Então, a carta nova ele vai fazer realmente um fechamento, né? Ele vai enlaçar. Mas ainda vai falar sobre reencarnação, sobre racismo, ainda tem bastante instrução aqui para frente. Uhum. Não podemos deixar marcado, página 312 do livro grande, Uhum. na segunda-feira, venho nesta carta. Ô, Roberto, Beto, E que debatinho eu, eu travada hoje, hein? falando aí sobre a canalização, né, Sim. de Cristo com a canal, eu acredito que ela já tem esse dom de canalização. Só que devido ao comportamento dela e a purificação de sentimentos e de atitudes, ele escolheu ela. E por isso que ele tem esse código, que ela sabia quando era ele, porque ela já tinha uma pureza de espírito com ela. Isso vem através do ensinamento que ele diz na carta. Então, ela já devia exercitar essas coisas naturalmente. Ah, isso é um dom, né? Porque Isso é um dom. Isso é um dom é, que Deus Eu dá. acho que é. havia um Mas Mas vínculo, assim, né? para ele receber não Cristo, consegue de um dia para o outro. Ele vai evoluindo, Gente, né? ele Eu acho que acabou, ela já nasceu com esse vínculo, né? Sim, sim, eu, ele, Vínculo e eu essa já vi que intimidade. ela já Ela só tinha esse dom de desenvolveu. canalizar, nós ela já acabamos tinha de esse ver dom. aí, nós acabamos de Agora, ver que ele essa, escolheu devido ao comportamento dela. Que às não, 7 a pessoa Ela, pode Cleopatra, dizer assim, "Ah, não, ela nós foi acabamos, escolhida hein?" para nós isso. acabamos de ler que que ele estava com ela desde o nascimento, né? É. Sim, mas Foi Então, não e havia deixa. um vínculo. toda a vida dela ele estava junto com ela, né? Estava próximo dela, né? ela Foi foi preparada programada para para isso. isso. Ela já foi É. programada para esse trabalho na vida anterior. Ela Isso já aí, na veio com vida anterior, essa Fernando Eu, missão. agora falou. eu Na vejo que é o vida próprio anterior. Cristo. Eu vejo que é o próprio Cristo que estava nela. É o próprio Cristo. Para mim Ela já, consciência Cristo. ela já veio com a própria missão de poder acompanhar o Cristo. Mas lembra que quando a gente nasce, quando o ser humano nasce, quando o indivíduo, né, se materializa, Ela e pronto. lembra que Nessa ele recebe as faixas, né? Como é que é? As ataduras, as correntes. tratadoras. Todo indivíduo passa por isso. Jesus não foi diferente, a Canal não foi diferente, tá? Também Boa. não foi. Isso que ela teve esse processo de preparo para se desprogramar também. Também. Então, ele escolheu Isso então ela. é importante que saibamos disso, tenhamos consciência disso, para nós sabermos que é possível também, né? Nós estamos num processo de despertamento, né? Desprogramação das crenças, né? Que estão bloqueando isso. É o processo que Jesus passou, que a Canal passou, Buda, né? Maomé e tantos outros que foram iluminados. É o mesmo processo. Só que Ok, um leva mais tempo que o outro, né? ok. Obrigada. Obrigada. Gratidão, consciência divina, gratidão, consciência de todos.
Uma ótima Boa noite. noite, bom Boa descanso. noite, pessoal. Até amanhã. Boa 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 noite. noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Em Boa pé, noite para todo Boa mundo. noite. Tchau. saindo.